Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Hoje eu estou fazendo várias postagens e eu quero mais uma vez afirmar que as minhas postagens vão todas para o YouTube sobre os mais diversos assuntos, né? Vocês encontrarão postagens minhas. E eu dou uma sequência e dentro dessa sequência eu falo muito sobre o meu trabalho ao longo de 20 anos pelas escolas, as experiências que eu tive. Então, eu trabalho muito em cima das minhas palestras que eu modificava anualmente com mensagens que eu levava aos jovens adolescentes naqueles anos todos, naquelas oportunidades. Então, nesta aqui eu quero é uma situação, é um assunto bem rápido, mas que na minha opinião é relevante. E quando eu comentava este assunto, dentre os jovens, existia uma recepção muito boa e o pessoal interagia muito, eles interagiam muito e discutiam muito um assunto, né? Então, eu começava dizendo, nessa etapa da palestra, começava dizendo do ser humano, que nós somos animais racionais. Então, obviamente, nós, como animais racionais, né, nós temos, é lógico, as diferenças, óbvio, com o animal irracional. Só que a natureza continua. A natureza continua. Prestem atenção. Prestem atenção. Então vejam, eu sempre comentava com eles o seguinte, eu dizia a eles o seguinte, olha, nós somos... Retomando aqui a transmissão, nós perdemos, deu uma pausada na transmissão. Então eu estava dizendo sobre sermos animais racionais, né? Mas a natureza animal, ela prevalece no ser humano, né? Nós temos um ponto H, e esse ponto H, ele é de fundamental importância. Todo ser humano tem o seu ponto H, né? O seu instinto, né? Na forma de interagir, na sua mente, enfim, na sua personalidade, no seu intelecto. Então nós somos animais racionais que seguimos um padrão, né? Dentro daquilo que nós imaginamos com relação aos animais irracionais, né? Até nas atitudes, né? Atitudes que tomamos, né? Então, vejam que às vezes uma leoa, as atitudes que ela toma com o seu filhote, né? Vejam, comparem com as atitudes de uma mãe, né? Uma mãe, as atitudes que ela toma com seus filhos, né? É um negócio interessante. Começávamos a discutir o assunto e aquilo, se deixasse, ia a palestra inteira. Então tinha que determinar um tempo e cessar o assunto para continuarmos aquilo que... o intuito do trabalho, que era transmitir uma mensagem e fazer o jovem pensar, refletir sobre o assunto. Então veja bem, nossas mães, quando grávidas de nós, elas não olhavam, a minha mãe não olhou para a barriga e falou assim, olha, tá aqui o Rui, que eles me chamavam de Rui, né? Na PM virou Cesário. Tá aqui o Rui vai ser policial militar, vai trabalhar a vida inteira na polícia militar, vai fazer isso, aquilo, vai combater as drogas, vai trabalhar com recuperação de jovens, é isso que ele vai... Não foi isso.
né? De repente, a minha mãe sonhava muito mais comigo. Eu fui dos 4 mais velho, né? De repente, é uma intimidade que eu nunca perguntei a ela, né? E eu acabei seguindo os passos do meu pai, como mais velho. Meus irmãos não. Então vejam, uma mãe, ela é mãe, simplesmente assim. Mãe. E uma mãe, o que ela quer para um filho? Tudo. Tudo do bom e do melhor. É da natureza do ser humano. É da natureza do animal racional. É querer para o filho tudo do bom e do melhor. Então, se uma mãe está gestante, ela quer que o filho esteja bem, ela faz um pré-natal, ela quer que o filho esteja perfeito, ela quer que o filho, quando ela der à luz, venha com saúde, né? E seja uma criança feliz, né? E o pai também, porque ali existe o sentimento dos dois lados. Então vejam, uma mãe, ela tem 1000 sonhos com o seu filho, né? Então ela olha para aquela barriga enorme e ela começa a imaginar 1000 coisas. Aí chuta e se brinca, vai ser jogador de futebol, sei o quê, babá, e aquela coisa gostosa, né? Aquela coisa boa, né? É uma dádiva de Deus, é uma bênção que está ali, né? É inexplicável, é a vida que começa a surgir, né, no ventre daquela mulher. É a vida que começa a encorpar no ventre daquela mulher. E aquela mulher sonha. E aquele pai sonha. Vai ser homem, vai ser mulher. Hoje dá para ver até, depois de um certo tempo, se é homem, se é mulher. Enfim, né? Dá até para preparar tudo antes. Se for homem, prepara tudo antes. Se for mulher, tudo antes. Então, um negócio assim que eu comentava com os alunos, com os meus alunos na época, desse sonho que as mães deles tiveram para com eles ou com elas. O sonho de ver uma filha entrando na igreja, de véu e grinalda, casando. O sonho do primeiro filho da filha, ou seja, primeiro neto ou neta. 1000 sonhos giram em torno da vida, de tudo isso, né? De uma boa formação enquanto criança, adolescente, uma boa formação familiar, um bom alicerce, princípios e valores, aquilo que a gente vem pregando aqui. Agora vejam, às vezes, neste Brasil que nós vivemos hoje, com tantas falhas, com tantas falcatruas, com tantos problemas, que não dá para deixar de citar, porque senão não tenho como explicar algumas coisas que ocorrem. Algumas circunstâncias acabam levando aquela mãe a ficar frustrada, um tanto quanto frustrada. Por quê? Algumas circunstâncias acabam interferindo nesse sonho. Nesse sonho. Algumas circunstâncias. Em que o círculo de vida em que ela convive, dentro da sua comunidade, socialmente falando, poderá influenciar nesse processo de forma positiva ou negativa. Infelizmente, é assim. E se socialmente ela não tiver apoio,
saúde, educação, segurança pública, tudo aquilo que a gente já sabe, as coisas podem ficarem ainda pior. Então vejam, a partir do momento que ela dá à luz, aquela criança inocente, desprotegida, ela depende de quem? Daquela mãe e daquele pai. E que bom se os dois estiverem presentes. Que maravilhoso se os dois estiverem juntos nesse processo. Porque quando não estão juntos, é muito doloroso. Para ambos os lados, mas principalmente para o foco, que é a criança. É muito ruim. Quem tem experiência sabe o quanto dói. Então, essa mãe quer o melhor para as crianças. Então ela começa a preparar. Eu comentava com os alunos até pelo básico, né? O melhor leite, né? O melhor alimento. Aquilo que o nenê já fazia uma carinha feia, eu refugava, ela já não dava mais. Sabe? Ela já evitava, sabe? Aquela roupinha bonita, linda, maravilhosa, aquele bercinho gostoso, aquela cobertinha linda, né? E cuidava. Naquele tempo das fraldas, eu me lembro, as fraldas de pano, né? E ficava trocando, tinha 50, 60, 70, 80, 100 fraldas, né? Depois vieram as fraldas descartáveis, né? Para aqueles que podiam comprar, né? E até hoje é assim, né? E ainda existem mães que não podem comprar, né? Vivem de doações, etc e tal. Mas tudo de melhor. Então, quando falta o pai, que às vezes acontece, é uma célula que está faltando num corpo, né? É uma parte do processo que está fora. Entende? Existe uma falha ali. Às vezes essa falha é preenchida por um avô, por um tio. Porque é tanto amor, é tanto carinho, que ele preenche essa falha, mas não totalmente. Em partes. Então, vejam que o processo já começa um tanto quanto errado, quando falta alguém. Ou às vezes se perde a mãe no parto. Né? Imaginem, alguém tem que preencher esse espaço, mas com o tempo nós percebemos pelas histórias que nós presenciamos aí, contadas nas redes televisivas, em programas, que acaba causando frustrações, né? Criando paradigmas, enfim, complexos, enfim, uma série de circunstâncias que acabam influenciando de maneira negativa na formação daquela criança. Mas os pais querem, a família quer tudo de melhor para aquela criança. Sim, temos mães que pegam as crianças e jogam no rio. Mas isso não são mães. Mas como teve coragem? Teve coragem por causa da formação que teve. Vem lá de trás, a origem é a formação. O tratamento que recebeu, a educação que recebeu, os princípios e valores que se somaram, ou às vezes não se somaram. Então aí cria-se essa hipótese absurda de se jogar uma criança no rio, no esgoto, se matar uma criança por motivos esdrúxulos, né? Absurdos. Então, o que acontece? Na sequência, essa criança ela vai encorpando e vai recebendo, ela tem que receber uma dosagem de amor, carinho, afeto,
educação. Todas as vezes que eu tive dúvidas com relação aos meus filhos, eu procurei profissionais da área. E não tenho vergonha nenhuma de dizer, de afirmar isso aqui. E eles me orientaram. E todas as orientações eu pratiquei. E me ajudaram por demais na educação dos meus filhos. Né? Nunca será 100%. Mas ajudará bastante. No final, você vai perceber que ajudou bastante. Né? Então, os profissionais, os estudiosos da área, eles podem sim, no momento de indecisões ou de dúvidas, esclarecer para você, olha, é melhor você fazer assim. Os estudos mostram que o caminho é este. Então, eu não me sinto envergonhado, eu buscava mesmo informações. Então, essa criança começa a encorpar, ela começa a se desenvolver. Até determinado ponto, ela vai receber aquilo que você, família, está dando para ela. E o que você está dando para ela vai influenciar por demais na sua formação. Então, é de fundamental importância os primeiros dias, os primeiros anos. É de fundamental importância que a família fique em torno dessa criança, acolha essa criança com muito amor, carinho, afeto, sane as suas dúvidas desde, sabe, dos primeiros anos, né? Oriente, eduque, já desde os primeiros anos, né? Porque tudo que você acondiciona a uma determinada situação, né? Esse ser humano ele vai praticar aquilo que foi acondicionado por vocês pais. E vocês sempre serão exemplos. Todas as atitudes, palavras, gestos, frases, elas estarão, a criança estará atenta. Por quê? Estará captando informações. Em informação ela estará. Então, quanto mais informações, melhor. Quanto mais imagens, melhor. Gestos, atitudes, melhor. Um gesto de carinho, com uma constância muito grande, com certeza vai fazer com que essa criança se torne uma criança carinhosa para com as outras crianças e para com as pessoas, para com seus próprios pais. Então, vejam que não existe segredo nenhum, mistério nenhum, não existe nada de mirabolante. Mas eu comentava isso com os alunos, né? Eu trabalhava muito isso com os alunos, com os jovens. E eles sentiam um interesse muito grande em aprender. Muito grande. Eles ficavam atentos a tudo que eu dizia. E ficavam cada vez mais abismados. Então, ali eu sentia que para alguns estava ocorrendo uma falha, algumas falhas, porque eles ficavam maravilhados. Aí eu perguntava, escuta, quem aqui deu um beijo no pai antes de sair de casa? Ah, eu não beijei meu pai porque meu pai não gosta muito. Né? Ele fala que eu sou rapazinho, que eu sou, fica beijando ele e tal. Vejam, eu escutei isso muitas vezes. E você, por que você não beijou teu pai? Eu tenho vergonha. Né? Enfim, há influência em tudo. Né? Às vezes, se você não der a liberdade necessária para os seus filhos, para que eles possam se abrir com você, para que eles possam ter um gesto de carinho com você, para que eles possam sanar uma dúvida com você, para que eles possam perguntar. Se você não dá essa abertura,
fica essa lacuna, essa falha. Aí vai buscar informações onde? Onde? Com estranhos? Então, a partir de uma certa idade, o jovem começa a ter o direito de escolha, o instinto de escolha. Aí ele começa a querer se alimentar do que ele aprecia melhor o sabor. Ele começa a querer a melhor roupa ou a roupa com marcas. O melhor tênis ou tênis com marcas. E aí sim, você vai começar a ter que trabalhar o quê? A personalidade dele. Você vai ter que começar a trabalhar os seus princípios e valores. Porque será a soma de tudo, né? Que a soma de tudo é que completará o processo de formação deste jovem. Deste jovem. Serão atitudes suas, dos próprios pais, que fortalecerão a personalidade desse jovem. O círculo de vida, as influências, né? Porque, vejam, num processo geral, como eu disse na outra postagem, o que nos traz, está nos trazendo problema é uma minoria, não é a maioria, é uma minoria. E com certeza porque ocorreram falhas na formação, né, desse jovem, da personalidade, né, do seu intelecto, nas orientações relacionadas à ética, a princípios, valores, né? Todo mundo quer ser feliz, é da natureza do ser humano, né? Então, no geral, a criança nasce e nós procuramos dar tudo de bom para ela, né? Uma minoriazinha que falha porque falharam com ela. É isso que eu quero deixar claro. E aí o que acontece? Depois de um partido, aí nós é que vamos acondicionando essa criança a ter os pés no chão, a viver conforme as posses dos pais, né? A ter compaixão. Aí entra a igreja no processo. A igreja que vai estimular essa compaixão, essa fraternidade, esse amor ao próximo, essa coisa de alimentar o bem. Entende? Acho que essa foi a frase que eu encontrei aqui agora. Alimentar o bem, os bons princípios, né? Olhar para o seu próximo como um irmão, uma irmã, né? Lógico, vai ter sua opinião própria, vai expor a sua opinião, vai brigar, brigar no bom sentido pelas suas teses, mas olhar com respeito, com carinho, com afeto, com compaixão. Aí entra a igreja, entende o que eu quero dizer? É um pacote. Então, entra os pais com a sua parte, num primeiro momento. Entra a igreja, que é o princípio religioso. Entra a escola, por isso que temos que ter boas escolas. Um ensino público, principalmente, de qualidade, prestigiado, bem remunerado, com escolas equipadas, estruturadas, né? Boas universidades, sem badernas, bagunças, apesar que aqueles que são bem formados, bem acondicionados, não se envolvem com isso. Eu sei porque lá em São Carlos tem a UFSCar e a USP, né? E eu frequentava os dois locais.
né? Absurdo tão grande, onde já se viu. Às vezes tem lugares que a polícia militar, que é uma instituição pública do Estado, não pode ingressar no interior de uma instituição pública do Estado, que é a USP. Olha os tabus que se mantém, gente, num país democrático. Pensem. E as pessoas que às vezes mantêm esse tabu são pessoas com nível intelectual altíssimo. Então vejam como é da natureza do ser humano. O ser humano, ele pode ter um QI avançadíssimo, um conhecimento ímpar. Mas se é da natureza dele determinada situação, ele impõe aquela situação. Ele não pensa que ele tem que evoluir, deixar entrar luz, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Tabus foram feitos para se quebrar, paradigmas para se arrebentar, para se exterminar. Então, eu digo para vocês, uma criança, ela nasce inocente, não sabe de nada, ela tem a luz e vê quem? Os seus pais. É uma coisa assim impressionante, é divina. Aí ela depende dos seus pais para os seus primeiros passos. E através dos seus pais, do amor, carinho, afeto, dos gestos, atitudes, frases, palavras, educação, ela vai viver os seus primeiros anos brincando, superando, né? Tirando as pedras. Nós vamos ajudá-la a tirar as pedras do caminho. Aí, a partir de um determinado momento, ela começa a interagir por si só. Seus gostos, as suas próprias atitudes, as suas vontades, os teus gestos, os teus próprios gestos, a tua própria forma de interagir. Tudo aquilo que vai ser muito pessoal dela, mas oriundo de vocês. E aí vai se somar a educação escolar, ao intelecto escolar, né? Vai se somar ao círculo de vida familiar, né? Social, né? Enfim, este pacote é que vai lá na frente nos dar um bom ser humano ou um mau ser humano. Por isso que eu sempre afirmo, depende de nós. Sempre vai depender de nós. A evolução de gerações, para o bem ou para o mal. Nós podemos no futuro termos bons políticos. Depende de nós. Só de nós. Entende? Então esse jovem, amanhã, ele pode escolher ser um bom advogado, um bom policial, um bom médico, um bom pastor, um bom padre, né? Ou ele pode escolher ser um bom bandido, um bom traficante, um bom usuário de drogas, um bom homicida, um bom assaltante, um bom ladrão, que é o que, infelizmente, quando ocorre essa tendência, a perspectiva é sempre a pior possível. Por quê? Sistema carcerário falido, não reeduca ninguém, muito pelo contrário.
ensinam coisas piores lá dentro. E quando saem com práticas ainda pior. Então, por isso que eu digo, gente, criança, adolescente, adulto, depende de nós. Somos nós que prepararemos essas pessoas para o futuro. Promissor ou não, né? A criança não escolhe ser bandida. A criança não escolhe ser presidiária, né? E não somos nós também que escolhemos. Não somos nós. Mas depende de nós uma futura escolha. Vai depender de tudo que nós trabalhamos, uma futura escolha, né? Então é assim. Ah, mas às vezes um jovem se tornou um bom advogado e não tinha advogado na família, mas teve uma influência. Alguém influenciou esse jovem. Eu, por exemplo, graças a Deus, devo ter influenciado alguns jovens para esse lado, de polícia. Eu sei que tem muitos meninos que foram meus alunos que são polícia hoje, né? Espero que sejam bons policiais, porque ali eu ensinava o que era certo e o que era errado. O que os policiais faziam certo, corretamente, e aquilo que eles poderiam fazer errado. E quais seriam as atitudes desse jovem? Eu fiz um trabalho desse em São Carlos uma vez, nós não tivemos mais problema de conflito entre jovens e policiais. Tudo é trabalho, gente. Tudo é trabalho. Começou a haver muito conflito. Aí na época, o capitão Escosafave falou, ó, tá vendo muito problema, teve problema com filho de não sei quem, filho de político, filho de não sei quem. Falei, ó, aí eu propus a ele, falei, vamos fazer um trabalho? Vamos mostrar o que é a polícia para esses jovens? O porquê que a polícia faz isso ou aquilo? O porquê que eles têm que se comportar assim, ou assado? Aí o capitão concordou, hoje coronel reformado, Escosafave. E fizemos 2 anos. Pegava os jovens com a Renascença, antiga Renascença, levava no batalhão, mostrava o batalhão, apresentava os departamentos, apresentava tudo, aí sentava na quadra e eu explicava para eles, olha, sabe por que isso? É assim, assim, assim. Aí eu chegava na bendita abordagem, o bendito mão na cabeça. Oh, meu Deus do céu. Aí comecei a explicar para os adolescentes, ó, por que assim, é para sua própria segurança, segurança do policial, faz parte do trabalho, são abordagens de rotina, para tentar detectar drogas, armas, pá. Acabou o problema com aquela parte, daquela geração de jovens, acabou. Tanto que teve policiais que brincavam comigo, falavam, ô Cesário, o que você fez com a molecada aí? Fiz nada. Trabalhando, velho. Ué, te aborda os moleques agora, abordamos os meninos, 17, 18 anos. A hora que abordamos os meninos, já puseram a mão na cabeça e abriram as pernas. Aí eu brinquei, falei assim, já estão acostumados a ser abordados, né? Aí um dos meninos olhou e falou, não, o Cesário explicou para nós qual é o trabalho dos senhores. E o porquê que a gente tem que se comportar dessa forma. Lindo! Olha que vitória! Olha que vitória! Por que nós não podemos fazer isso nas escolas, como o Proerd faz? E eu com muito orgulho sou um dos pioneiros lá. Por que não? Por que o governo não pode, de repente, investir e mostrar para os jovens, adolescentes, numa determinada fase do aprendizado, o porquê de segurança pública, saúde, educação? Por quê? Porque não é interesse? Ou porque é preferível desviar o dinheiro? Então, gente, tudo é isso. Desde o nascimento da criança, a sua formação,
né? Até ele se transformar num grande profissional, num bom profissional, tudo passa por um processo, né? E é um processo de muitas participações. E essas participações devem, né, e têm que serem positivas. Família, escola, círculo social, bons exemplos. O próprio adolescente, ele está vendo tudo isso que está acontecendo aí, ó. Esses deputados, governantes, ele está vendo isso aí. Isso é um péssimo exemplo. Muitos vão ingressar no mundo político para brigar contra isso. Muitos vão ingressar no mundo político para pegar uma carona com esses caras. Vai depender muito da formação que eles receberam. Dos princípios e valores que se somaram a eles. Através da família, através de todos nós. Da polícia, enfim, da sociedade em que eles vivem, né? Agora, uma coisa é certa, né? O que você imagina para uma criança que hoje está nascendo no seio da sua família? Você quer que ela seja feliz? Uma criança feliz? Uma criancice feliz? Uma adolescência feliz? Né? Uma formação feliz? E amanhã depois um profissional feliz? Um pai de família feliz? Né? Ou você quer que essa criança seja uma criança infeliz, sofredora, triste? Ô Cesário, larga a mão de ser imbecil, é lógico que eu quero que a criança seja feliz. Então, mas nós precisamos trabalhar para isso. Todos nós. Contribuir para que isso aconteça. Não só com os nossos filhos, mas com os filhos dos outros também. Eu consegui palestrar para mais de 350 mil pessoas. 300 mil foram jovens adolescentes. 50 mil funcionários de empresa. Porque você precisa também trabalhar os pais. Principalmente na área de prevenção às drogas. Ou às vezes quando já existe o problema, para tentar recuperar uma vida, você precisa trabalhar os gestos, atitudes e formas e maneiras que essa família interage com esse jovem. Então é um conjunto, sempre é um conjunto de ações dentro do trabalho. Certo, gente? Então essa é a mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês nesta parte aqui, porque essa parte ela completa algumas postagens que nós temos feito ao longo dos últimos dias e meses, né? Todas essas postagens estão no YouTube. Eu gravo aqui ao vivo, né? Eu gosto ao vivo, de forma bem espontânea mesmo, com erros, às vezes cometo erros de português, corrijo logo em seguida. Eu gravo aqui porque é bem espontâneo, é assim que eu gosto, e depois eu passo isso para o YouTube. Então se você entrar lá no pesquisar Sargento Cesário, ou Ruiz Carlos Cesário, você vai encontrar lá, acho que deve ter umas 150 postagens, né? E cada uma tem um assunto para a gente debater, ok? Um abraço, Chechelzinho, beijo no seu coração, Chechel, beijo no coração de todos que acompanham a gente, André Luiz, um beijão no coração de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares, Cícero, Silmara, Silmara, um abraço para todo mundo aí, viu? Tá tudo bem aqui. Rodrigues, né? Zé Rodrigues. Esse é irmãozão antigo. Um abraço para vocês, viu? Deus abençoe vocês. E muito obrigado por acompanhar aí as nossas postagens, as nossas opiniões. E desculpem, né? Às vezes fala demais ou às vezes também não é dono, nós não somos donos da razão. Tudo que eu falo baseado em experiências que eu tive ao longo da vida pessoal, familiar e profissional. Beijo, gente. Valeu. Muito bom. Até a próxima.